a gente viu que governos são responsáveis pela inflação. Afinal, a inflação é um aumento de oferta monetária, isso desvaloriza o dinheiro e é terrível para todo mundo. E por que que mesmo sabendo que é terrível, pegando casos históricos, a gente vê até aqueles da República de Weimar, por exemplo, né, com trabalhadores queimando dinheiro no inverno, recebendo 2 vezes por dia para poder comprar as coisas. Por que que mesmo assim esse tipo de coisa continua? O que que os governos ganham com isso? No curto prazo, eles conseguem se financiar. Então, essa é a maneira que a inflação ajuda os governos. Então, por exemplo, na Argentina é um estado que tem um gasto fiscal enorme, tem uma alta dívida também. Eles já não conseguem mais se financiar fora da Argentina em dólares, porque já deram calote inúmeras vezes. É como dizem meus amigos argentinos, é a Argentina e seu eterno déjà vu. Porque assim, a gente já viu essa história 1000 vezes. Então, eles acabam recorrendo à inflação. Mas aí, como conter esse episódio de inflação, de expansão monetária, que é a grande dificuldade, porque daí começam também os economistas e aqueles que são, o Roberto Campos também chamava, né, são os amigos da inflação, aqueles que se beneficiam. Como é que você vai impedir agora a inflação? E vem os economistas e dizem, não, se conter a inflação agora, vai acabar com a atividade econômica, vai aumentar o desemprego, então para acabar com a inflação tem que aumentar o desemprego, então você é contra os trabalhadores, você quer causar desemprego em massa para acabar com a inflação. Então começa esse tipo de retórica e que faz com que seja realmente difícil conter essa escalada inflacionária. Como foi, o Brasil ficou quanto tempo até surgir o Plano Real? E às vezes olhando a história brasileira, o real parece mais um acidente histórico do que algo muito bem planejado que a gente vai conseguir manter por tanto tempo. Acho que, bom, já é o melhor plano monetário que a gente tem em 80, 90 anos. Se a gente for pegar todas as moedas nacionais, seria a 10ª moeda e já a segunda mais longeva, com 27 anos. A história monetária do Brasil é apaixonante, porque dá para você estudar aquilo e falar, meu Deus, quanta loucura, né? Quanta loucura. E se a gente pega desde o começo, as moedas foram os réis, que era a moeda de Portugal, e réis é o plural de reais. Aí depois você teve os 1000 réis. Dom João saiu do Brasil, levou todo o ouro que a gente tinha de lastro, precisava criar mais dinheiro, aí processo de hiperinflação, começaram a ver que, ó, agora o pão, né? Antes o pão que era R$ 1, agora é 1000 réis, aí ficou 1000 réis o nome da moeda. Aí depois, na era Vargas, veio para Cruzeiro, aí com os militares, Cruzeiro Novo, aliás, um pouco antes dos militares, se não me engano, Cruzeiro Novo. Aí Cruzeiro Novo já tinha uns 3 anos, falaram, não é mais Cruzeiro Novo, agora é Cruzeiro de novo. Aí veio Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro novamente, Cruzeiro Real, até que depois chegou no Real. E durante esse período, se a gente pegar de 1954 até 94, a gente teve 40 anos seguidos de inflação de no mínimo 2 dígitos, alguns episódios de 3 dígitos, e no final da década de 80 de 4 dígitos. E quando você olha, você pega aqueles economistas da época que estavam auxiliando o governo, né, Mailson da Nóbrega, você pega até o Sarney, você vê entrevistas dele hoje, você olha para eles e vê esses caras tinham conhecimento econômico. Como é que eles não conseguiram saber que aquelas medidas que eles tomavam de tabelar preço, o Sarney falando que a carne estava cara porque estava escondendo o boi no pasto, de colocar fiscais para ir nos mercados e falar, olha, o preço tem que ser esse. Como é que eles não sabiam que ia dar errado? Sabe que esse boi no pasto teve eu acho que foi na época do Cruzado, 86, que a Polícia Federal foi sobrevoando fazendas em helicóptero para conseguir confiscar o boi e levar para os matadouros, para levar para o supermercado. Tem capa da Veja, sumiu o boi. Eles queriam obrigar os caras a matarem o boi e vender pelo preço que eles queriam, não pelo preço que era o justo. Que era um preço que daria prejuízo pro cara. Exato. Porque era um preço abaixo do preço que seria o de mercado. E eu acho que é isso que as pessoas não entendem quando falam, a culpa é do empresário que botou esse preço. Não é que o empresário não quer vender pelo preço que foi dito. É porque não vale, né? Não... Esse é o ponto essencial que também tem a ver com a inflação, é como o preço é a informação mais importante da economia. Porque o preço, ele emite uma série de sinais, de informações para todo mundo se comportar e se coordenar de forma harmônica. É pelo preço que a gente sabe se algo está escasso ou está abundante, se a gente precisa economizar, se a gente pode comprar mais. E quando governos tentam meter o chamado controle de preço, mascarar, isso tem consequências muito prejudiciais a ponto de gerar essa escassez generalizada. E até para quem está nos assistindo entender melhor, por que controle de preço não funciona? Porque quando se controla o preço, define, por exemplo, vamos definir que agora a carne, vamos lá, picanha,
Carne dos gaúchos não pode mais, sei lá quanto é que tá agora, R$150? Tem um meme na internet, me vê R$20 de carne, o cara... Que loucura, né, cara? Mas é nesse nível. Então, vamos lá, agora a picanha é R$20 o quilo. O que isso vai acontecer? Bom, se a picanha antes estava sendo vendida por R$100, agora definindo em 20, isso vai incentivar muito mais demanda, então as pessoas vão consumir muito mais. Por outro lado, o produtor, que agora não pode vender pelo preço real de mercado, se ele tiver que vender por R$20 o quilo, ele vai ter muito prejuízo. Então é melhor ele não vender. Ele é desincentivado a produzir. Então o controle de preços ele acaba causando duas forças contrárias brutais. Um aumento de demanda e uma redução da oferta. A consequência, some os produtos da prateleira. E aquilo que estava caro antes, aí foi colocado artificialmente barato, agora vai ficar totalmente escasso e depois fica mais caro ainda. E o que acontece? Aí aparece o mercado paralelo. Não, agora estão vendendo com ágio. Não, estão vendendo pelo preço real. Esse é o preço de mercado. Então, preço não é um dado arbitrário que o governo pode meter a mão. É realmente uma informação importante. Lembrando do pinto mais milho. É do Ray Dalio? Que dá no frango e depois no nuggets, né, gente? Isso... Episódios anteriores, 30, assista. Do Futuro do Dinheiro. É muito assim, o cara tá lá, o cara vai vender carne, então ele precisa dar comida pro boi, contratar o cara que vai cortar o boi, o pasto, não sei o quê, tem o tempo, que também é dinheiro, enfim, várias coisas. Então, não é que ele não quer vender, é isso que as pessoas não entendem, ele vai ter prejuízo, ele precisa de um dinheiro tanto para produzir aquilo, só para ele botar a carne para vender, ele já gastou R$80. Então não tem por que ele vender 20, né? Exato. Ele tem que vender por 100, 120 para ele conseguir ganhar e fazer sentido todo aquele esforço. Senão, ainda tem imposto aí, né? Não, e tem pontos interessantes nisso, porque isso que o Rich falou, que pode ser revelador para muita gente, tabelamento de preços dá errado desde épocas imemoriais, mas pegando registros históricos muito conhecidos, você pega lá no Império Romano, já que a gente está com várias moedas romanas aqui, você teve uma época do Édito dos Preços Máximos, onde o imperador, na época era Diocleciano, vendo que os preços estavam aumentando, simplesmente ele falou, olha, o limite para vender as coisas agora é tal preço por cada item. E quem desrespeitava era morto. Ou seja, não era por falta, assim, de uma pena, né, que as pessoas iam deixar de respeitar. Mas imagina que o cara colocasse lá o preço da carne por 5 denários, ele vê, nossa, por 5 denários não compensa eu vender carne. Simplesmente o cara deixava de vender. Então, os romanos começaram a sair das cidades até por conta disso. O preço do leite tá 1 denário, eu gasto 2, então vou transformar o leite em queijo, aí o leite some. O queijo agora tabelaram um preço, aí você para de fazer queijo, aí você faz outro produto. Aí, de repente, quando você vai ver, tudo que é tabelado começa a sumir. Na Argentina, agora, a gente tá vendo isso também, porque lá eles tabelam certos itens, aí você tem lá, o arroz tá tabelado, o arroz some, mas tem um arroz com ervilha, que não tá tabelado. É o iogurte, né, que você tinha falado, com fruta, sem fruta. E gera essa situação de um mercado paralelo. Eu lembro que uma vez o meu avô me contou uma história de que nessa época do Sarney, nos anos 80, você tinha traficante de chocolate. Pelo seguinte, né, eles começaram a tabelar o preço do chocolate. Aí o que aconteceu com o chocolate? Ele foi ficando cada vez mais fino a barra, com cada vez menos cacau, foi ficando um negócio horrível. E uma hora não tinha mais como ficar mais fino aquela barra. Então o pessoal deixou de vender no mercado, aí você queria comprar chocolate, você no seu traficante mais próximo, o cara era um mercado paralelo, falava, tudo bem, te vendo por tal preço. É então, o tipo de coisa que você compraria. É bizarro isso, mas perceba que esse tipo de medida transforma uma troca entre duas pessoas pacíficas, uma troca voluntária em crime. É verdade. É bizarro. Sabe que na história de controle de preços tem um livro, eu acho que não tem tradução no português, se chama 40 séculos de controle de preços e salários. E aí mostra vários episódios ao longo da história com evidências empíricas, olha, isso aqui não funciona, não adianta. E no plano cruzado isso foi ainda mais absurdo, porque eles fizeram um tabelamento de preços, apenas os preços ao consumidor. Então, aqueles produtos de consumo final. Mas não tabelaram os produtos intermediários. Não que resolvesse, mas ficou mais rápido o surgimento da escassez. Os produtos sumiram de forma muito mais rápida. Então, o cara estava produzindo, o custo dele, o insumo, seguia aumentando de preço. Mas ele na ponta tinha que vender pelo preço tabelado. Então, sumiu muito mais rápido os produtos e o boi foi mas foram vários outros que simplesmente desapareciam das prateleiras. Mas eu estava lembrando agora de outro caso. Agora, já que está falando de controle de preço, e a gente tem um momento agora de uma situação real e que é o efeito do preço máximo, que é a crise hídrica e o potencial apagão.
O apagão nada mais é do que a falta de energia elétrica. É a luz que está sumindo. E por que some? Porque o preço é controlado, é uma tarifa controlada, não pode realmente se comportar de acordo com a maior demanda ou a menor oferta, e aí vai ajustando via preço. Não, a tarifa é controlada e todo mundo vai consumindo mais. Se a gente pudesse controlar, agora está muito quente, eu vou ligar todos os ar-condicionados de casa. Ah, não, mas ali a tarifa está mostrando, cara, agora você vai pagar 50... É a tarifa dinâmica. Não, gente. Mas é tudo o governo que controla, né? Tá. É um preço administrado. Porque já está caríssimo. Claro, não, está aumentando para evitar o apagão, mas nunca é um preço realmente de mercado. Sim, é muito administrado. E pode ser que ano que vem, como já aconteceu na época da Dilma, por exemplo, antes da eleição, o que a Dilma fez? Ela deu controle um energia, incentivo, né? Controle... Incentivo não. Simplesmente ela deu incentivo ao consumo, né? Enquanto estava quebrando o setor elétrico. Ela controlou energia e controlou combustíveis. E a gente está vendo agora, energia mais cara, combustível mais caro e eleição ano que vem. Então, pois há sempre um estímulo muito grande para que o governante tome uma medida desse tipo, porque democracia nada mais é do que você comprar o apoio da maioria. Então, se você vai e coloca as contas num nível mais baixo e cria dinheiro para dar para as pessoas, naquela hora você comprou o apoio delas. Tem até uma frase do Hayek, que eu anotei aqui, onde ele diz que, por conta de uma falta de compreensão geral, o crime de uma emissão excessiva por parte de um monopolista da moeda continua não somente a ser tolerado, mas até aplaudido. Porque sempre que alguém vai e cria mais moeda, no primeiro momento todo mundo se sente mais rico, até que essa moeda provoca um aumento de preços. Por isso acho que é tão difícil fugir desse ciclo inflacionário. Se eu olho para trás, eu falo que eu enxergo assim que o Plano Real ele foi um milagre mesmo, né? Realmente, acho que é um grande acidente histórico que a gente está conseguindo manter. Olha, são 3 da tarde aqui, eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.